Não é o que tem na carteira. Não é seu uniforme. Você é a merda do mundo que faz tudo pra chamar a atenção. Você por acaso conhece Tyler Durden? And this is how I met Tyler Durden. Um dia na África nasceu um menino numa vila, e essa vila era pacífica, sem qualquer tipo de perigo ou dificuldade. E conforme o menino crescia, quando ele já tinha idade suficiente para andar e correr, ele começou a sentir uma vontade quase instintiva de caçar e lutar. Porém, a vila era pacífica e odiava a violência. Então os moradores proibiam o menino de caçar e se envolver em qualquer tipo de perigo ou conflito. Isso foi feito por anos. O garoto cada vez mais tinha seus instintos reprimidos e, conforme ele reprimia esses instintos, ele perdia um pouco do seu controle. E um dia, ele chegou em um ponto em que ele não aguentava mais. Não aguentava mais não ter dificuldade nenhuma em qualquer violência e afundado em prazeres fáceis. Então, ele simplesmente colocou fogo em tudo. Esse acontecimento originou um ditado africano que diz que o menino que não for abraçado pela vila vai tacar fogo nela só para sentir o calor dela, para mostrar o que pode acontecer quando um homem é oprimido pelo ambiente que ele vive. E essa opressão existe, e é um problema real. Basta olhar o tanto de movimento que condena a masculinidade, que fala que ela é tóxica e não deve existir. Numa cultura onde pro homem ser pobre, fraco, submisso, sem propósito nenhum, é o normal. No mundo sem violência, em uma jornada de trabalho em que todo mundo se veste, trabalha e fala igual, e elimina qualquer traço de identidade ou diferença entre as pessoas. Pra te provar tudo isso que eu tô falando, eu nem preciso ir muito longe, só você olhar o tanto de movimento e de cara, sem propósito nenhum, perambulando por aí, que adere a um monte de ideia idiota só pra poder preencher o vazio que ele tem. Um exemplo disso é o consumismo. É a prática de você comprar a porcaria que você talvez nunca use na sua vida só pra preencher esse vazio de forma momentânea, sendo que em pouco tempo ele vai retornar, girando um ciclo de consumo infinito. Mas para você poder entender quem é Tyler Durden, o que ele representa e qual o aviso que ele passa, primeiro a gente precisa olhar pelos olhos de alguém vazio. E a gente consegue fazer isso através do narrador, do próprio filme do Clube da Luta. A vida do narrador é parada, monótona, sem qualquer desafio. Segundo ele mesmo, tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Porém, tudo isso muda quando, em um voo ao trabalho, ele conhece Tyler Durden, um cara aleatório que vende sabonetes, uma jaqueta de couro. A partir daí, eles começam uma amizade, pois que o apartamento do narrador misteriosamente explode. Em troca de morar junto com o Tyler, tudo que ele pede é que o narrador bata o mais forte que ele puder nele. Daí, começa a se formar um clube, chamado o Clube da Luta. Com o tempo, o clube evoluiu e deixou de ser apenas um clube com a missão de servir como uma válvula de escape para toda essa coisa que o narrador sentia, se transformando em uma organização terrorista que só cresce cada vez mais. A partir daí são realizados vários ataques a várias estruturas que compõem a sociedade, como bancos e empresas de cartões de crédito. Esse ponto da história é que você percebe que o Tyler não é nada disso do que ele falava. Ele não é um salvador, ele não é de forma alguma um exemplo de pessoa. Pra provar isso pra você, basta você olhar que no começo do filme ele critica a questão do emprego, falando que a gente trabalha pra comprar coisa que a gente não precisa e emprego que a gente odeia pra impressionar a gente que não gosta da gente. Porém, mais pra frente do filme, quando ele tá formando o exército do Projeto Destruição, ele começa a tratar os soldados dele da mesma forma que ele criticava os empregos por tratar os seus empregados, tratando eles que nem escravos. Outro momento parecido é quando o narrador e o Tyler estão no auge da amizade deles. E os dois não passam de duas crianças rebeldes e juvenis. O Tyler é a projeção da masculinidade reprimida no mundo moderno. Pra muita gente, ele é um exemplo, mas ele não é. Todo aquele papo de que ele quer acordar as pessoas na base da dor, toda aquela confiança que ele tem, é só desprezo. Ele é tão artificial quanto tudo aquilo que ele critica. Ele não liga pra nada. Ele quase mata todo mundo dentro do carro em uma cena só pra mostrar que ele não se importa. Tudo que ele quer é causar a destruição de tudo. Ele é um anarquista. E pra você que não sabe o que é, o anarquismo foi criado por Pierre Joseph Proudhon no século XIX, durante uma época onde diversas correntes de pensamento surgiam. E criou essa ideologia afirmando que o Estado e as demais estruturas não trouxeram nada de bom, apenas conflitos. E essa forma de pensar teve influência na criação dessa doutrina. O anarquismo é uma filosofia que defende uma sociedade livre de hierarquia, principalmente do Estado, da autoridade centralizada e muitas vezes também de estruturas capitalistas e religiosas.
empresas. Olhando pro Tyler Durden, dá pra ver que ele é quase uma manifestação dessa filosofia. Durante o filme todo, a intenção dele é destruir tudo. Ele explode o apartamento do narrador, ele transforma os membros do Clube da Luta em uma organização terrorista, chamada Projeto Destruição, que ataca justamente as estruturas que formam a sociedade, como empresas de cartão de crédito, bancos e comércios. O filme inteiro, ele insiste em despertar as pessoas e faz quase uma lavagem cerebral para fazer os membros do Projeto Destruição acreditarem que a forma de resolver os problemas da opressão causada pela modernidade é explodindo todas as empresas e acabando com a economia, que é uma base da sociedade. Por isso, a gente pode facilmente chamar o Tyler Durden de anarquista. O filme inteiro é um aviso, é quase uma premonição, um aviso de que tudo aquilo que é reprimido só fica cada vez pior, as consequências também. O Tyler é a materialização dessas consequências. É isso que ele quer representar. Ele não é feito para ser um herói, ele é a projeção de tudo aquilo que é reprimido. Ele é essas consequências. Ele veio para mostrar isso, para mostrar que quando você oprime muito um homem, tenta domesticar ele, é isso que acontece, é esse caos. Eu digo que esse filme é uma premonição porque é exatamente o que a gente vê hoje em dia. Hoje, ser homem é quase um crime, você tem que pedir desculpa por ser homem. Tudo que você faz é errado, tudo é caracterizado como uma masculinidade tóxica. Agora, voltando um pouco. Você lembra daquele ditado africano que eu falei lá no início do vídeo? O menino que não for abraçado pela aldeia vai tacar fogo nela só para sentir o calor dela. Então, o Tyler é literalmente esse menino. Ele representa os homens que não foram abraçados e que foram oprimidos. Ele vai colocar fogo em tudo agora. Esse é o propósito dele. O erro de grande parte dos homens que vem o Tyler Durden é que eles não conseguem perceber essa real intenção dele. Porque eles são perdidos na vida, pobres, solitários, vazios e cansados de viverem uma forma monótona que eles são obrigados a aturar, e sentindo castrados com uma visão distorcida do que é masculinidade, principalmente do que é ser homem. Quando você tá vazio é muito mais fácil preencher esse vazio com qualquer coisa sem prestar muita atenção no que a gente tá fazendo. É dessa forma que crescem muitas correntes de pensamento, como por exemplo os incel ou os red pill da internet que fingem saber alguma coisa sobre o que estão falando, só pra vender o curso deles. O maior problema de tudo isso é que a tendência dessa população de homens vazios, quebrados e oprimidos que preenchem as vidas deles com coisas materiais como consumismo, luxúria e gula só aumenta com o passar do tempo. Homens que se sentem eunucos e dóceis de uma forma mais informal, eu diria que eles se sentem castrados. E esses homens vão abraçar qualquer coisa para se sentir melhor. Você provavelmente se identifica com isso, mas fica tranquilo que eu vou te ajudar a resolver. Você não deve ser escravo desse mundo, muito menos um homem castrado. E agora que eu te mostrei tudo isso, você provavelmente está se perguntando: o que eu devo fazer então? E a resposta é ridícula de tão simples. E nenhum desses vendedores querem que você saiba, porque assim você deixa de comprar as mentorias dele, que custam mais de 3 mil reais. Tudo que você precisa fazer é encontrar sua válvula de escape. Sua válvula de escape é tudo aquilo que você usa para despejar essa opressão e tudo aquilo que você sente, para você desenvolver a sua masculinidade e se desenvolver como pessoa também. Cada um tem a sua válvula. É dessa forma que você vai se encontrar. Cara, existem muitos caminhos. Por exemplo, lutar artes marciais. Eu mesmo sou um cara que gosta muito de esporte de combate, então eu luto Muay Thai. Mas tem outros como boxe, MMA, jiu-jitsu, os esportes radicais como downhill e motocross. E se você precisa de uma ajudinha com tudo isso, eu recomendo os canais de desenvolvimento pessoal como a Academia do Carisma e o Natan MBC. Enfim, eu espero que eu tenha tirado essa visão idealizada de quem é Tyler Durden e entender que ele não é nenhum salvador, muito menos alguém para ser admirado. Foi isso então, e até a próxima.